A paz do Senhor, irmãos. É mais uma vez com grande alegria que nós estamos aqui para gravarmos mais uma vez esse culto. E culto esse, né, que se nós tivéssemos na nossa semana, estivéssemos presencial, nós estaríamos num culto que antecede a Santa Ceia, o que seria uma festividade, né, que a ceia sempre é festa para todos nós. Irmãos, eu estou muito feliz porque o Senhor Jesus tem guardado a nossa vida, o Senhor Jesus tem guardado a nossa casa, o Senhor tem guardado a nossa família. Eu estou feliz por saber que o Senhor Jesus tem pelejado pelos seus. Eu quero abrir esse momento com uma oração, quero convidar você a orar comigo, ou se você também desejar, eu vou orando e você vai confirmando, porque diz a Bíblia que com duas bocas se confirma uma palavra. Então eu vou orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo nós te louvamos, adoramos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite diante de Ti, para falarmos acerca do Teu amor e da Tua graça. Abençoe os Teus filhos, abençoe os Teus servos em suas casas, onde quer que eles estejam, que as mãos do Senhor estejam os guardando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer uso da Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo de número 14. E eu vou só ler somente 2 versículos para a nossa meditação desse dia, e até porque que o nosso tempo é escasso. Nós vamos trabalhar com um tempo bem resumido, para também não ser enfadonho, né? E diz-nos a Bíblia, Êxodo 14, versículo 13 e 14. E diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Irmãos, nós estamos aí caminhando por mais um período, estendendo essa quarentena, né? Nesse caos político que estamos todos vivendo, sem ainda uma autorização expressa dos nossos governantes. Então, temos que nos valer da tecnologia, temos que nos valer do profissionalismo dos nossos amados irmãos, como o irmão Jesus Bar. Enfim, temos que nos valermos daquilo que o Senhor Jesus nos abençoou. E graças a Deus, né, igreja? Nós temos uma igreja abençoada. Precisamos de pregador, nós temos. Precisamos de cantor, nós temos. Precisamos de sonoplasta, a gente tem. Precisa de câmera, nós temos. Estamos bem, né, irmãos? Estamos abençoados. Queridos, é bem verdade que nós estamos aí presos, confinados em casa, mas sempre corajosos, porque se nós tivéssemos culto, é certo que nós estaríamos na igreja agora. E eu estive pregando há uns dias atrás na nossa igreja, até disse isso: se nós alimentarmos mais o medo, certamente a nossa fé morrerá de fome. E se nós alimentarmos mais o nosso medo, com certeza a nossa fé estará mais viva. Eu até brinquei, e é uma grande verdade. O período de quarentena, irmãos, ele serve muito para nossas vidas. Oxalá se todos conhecessem a oportunidade do que é ficar, às vezes, quieto em casa, às vezes isolado. Nós temos que valer-nos dessa oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade de ficarmos em casa e não ficamos e fazemos tantas outras coisas. E com essa pandemia, temos que ficar em casa. Então temos que fazer valer a oportunidade, o qual seja, aproveitarmos esse momento, fazermos cultos domésticos, ensinarmos os nossos filhos, estarmos mais presentes dentro de casa. E assusta, a mídia está propagando, nós temos conhecimento, eu tenho conhecimento, inclusive estou com processos já para homologar. Infelizmente as pessoas não estão dando conta de ficar em casa, porque marido, quando briga com a esposa, automaticamente ele já diz, eu vou sair que aí eu descanso, a hora que eu voltar eu melhoro com a mulher. E não é assim que funciona, ele não pode sair, tem que voltar e ficar com a esposa. Eu já tenho 2 divórcios para fazer, para homologar. É triste, irmão. Há uma incompatibilidade, mas nós os cristãos sabemos aproveitar a oportunidade para estudarmos,
para unirmos, vivenciarmos, estarmos mais perto da família, com as crianças e fazermos um culto doméstico. Isso é quase de cunho obrigatório para nós cristãos. Então, irmãos, eu costumo até dizer que o período de 40 na Bíblia, ele serve de uma preparação e também de uma aprovação. É um momento de provação, de preparação e de aprovação. Porque depois de 40 dias que Cristo nasceu, foi apresentado ao templo, graças a Deus. Mas se você for olhar, Elias estava no meio do deserto, depois de 40 dias, ou seja, depois de uma briga, ele alimenta, ele come, bebe, e ele vive uma pandemia de 40 dias pelo efeito de uma comida essa que eu não sei te dizer, mas abençoada pelos céus. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E se eu te disser que foi num período de 40 dias, de uma quarentena, foi que Deus escreveu a Torá, foi num período de 40 dias, numa quarentena, que Deus falou com Moisés, foi no período de 40 dias que Deus pôs o rosto dele brilhando, foi no período de 40 dias que Deus se revelou de forma tão linda que quase não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Moisés desceu com o rosto brilhando, irmão. Temos que aproveitar esta oportunidade para fazer a diferença. Então vamos estudar, vamos amar a nossa família, vamos fazer cultos domésticos e vamos prosseguindo, sabendo que esse período de pandemia está acabando. A quarentena eles estão querendo protelar, mas não vai. Já tem instituições sendo abertas, comércios estão abertos, e muito em breve, irmãos, nós vamos estar todos juntos de novo, cultuando, glorificando, falando em língua, recebendo milagre e contando maravilha e abraçando os irmãos, que é coisa linda e maravilhosa. Irmãos, o povo hebreus estava agora cativo durante 432 anos. Eles ficaram presos lá no Egito, até que Deus resolve ouvir o período de oração desse povo, e Deus diz a Moisés que iria tirá-lo. Com grande mão forte, Deus agora vem trazendo as pragas e fazendo o Egito mergulhar na sua imponência, fazendo os egípcios caírem diante de si. Deus demonstra que o poder e a glória, a autonomia, a autoridade é dele. E agora Deus, com grande mão forte, quando na última praga Deus pega e diz a Moisés, fala: olha, agora eu vou enviar um anjo destruidor, e ele vai passar de casa em casa, e na casa que ele adentrar, o filho primogênito de todo o Egito morrerá. Mas para que os israelitas não percam, não tenha prejuízo, você pegue um cordeiro, pega o sangue dele e passa nos umbrais das portas, e há de ser que o anjo destruidor, ao passar, percebendo o sangue nos umbrais da porta, ele pula aquela casa, não vai haver mortandade. E assim Moisés fez. Imagina, irmão, se fosse, quem sabe, em nossas vidas, quem sabe em nossa casa, talvez se eu estivesse passando ou imolando o cordeiro e passando nos umbrais da casa, e talvez minha esposa dizendo: não, mas isso aí vai dar cheiro, isso vai dar um mau odor, vai juntar mosca, eu não quero isso, aqui eu não vou aceitar. Mas a obediência foi tão linda que ninguém olhou para isso, ninguém olhou para o mau cheiro, ninguém olhou para a dificuldade que eles tiveram que enfrentar por isso, mas ficaram firmes, passaram sangue nos umbrais das portas, e o anjo destruidor veio. O egípcio todos aparelhados, Faraó rumo aos seus astrólogos, rumo aos seus macumbeiros, feiticeiros, encantadores, jogadores de sorte, e diz: impeça, o anjo destruidor impeça de passar na minha casa. Juntaram feiticeiros e tudo que podia, os magos, mágicos, mas quando foi à meia-noite, o anjo passou e matou todos os primogênitos do Egito. Mas lá na terra de Gósen, ninguém morreu, porque o anjo passou e viu sangue nos umbrais das portas. Ele pulava, ele não passava naquela casa. Aquela casa foi poupada, foi protegida pelo grande Deus Jeová. Irmão,
essa pandemia, essa dificuldade, do jeito que está alastrando, assolando, mas eu posso garantir aos irmãos que as mãos de Deus estão guardando a nossa igreja. Lá na tua casa tem sangue nos umbrais da sua casa, a sua casa, no seu coração está o sangue de Jesus Cristo esparramado, e o anjo destruidor pula a sua casa. Não conheço nenhum de nossos membros que foram infectados, é porque Deus está guardando a nossa igreja, e se acontecer, Deus também dará o livramento. Acredito, irmãos, que quem nos protege é Deus, quem guarda a nossa vida é Deus. O sangue dos umbrais da porta é o sangue de Jesus Cristo que está na nossa vida. Deus está guardando a nossa casa. Agora o faraó amolece, e ele diz: some com esse povo. E quando ele está agora quase chegando lá no Mar Vermelho, há uma extensão de terra muito grande, para cima, para baixo, para trás, para frente, uma imensidão de água. Alguns estudiosos dizem que havia cerca de 100 quilômetros de extensão naquele braço de água onde eles estavam chegando. Se você for observar que Uberaba a Uberlândia ou Araxá tem 100 quilômetros, nós não conseguimos visualizar o outro lado. Agora imagina você, irmão, 100 quilômetros de extensão. Imagina você, irmão, 100 quilômetros de extensão. Seria como de Uberaba a Uberlândia, ou de Uberaba a Araxá. Imagina você, querido, essa extensão de água, o povo cercado. A Bíblia diz que ele estava entre Piairode e entre Migdol, o Mar Vermelho à frente e terra atrás. Não tinha como atravessar. Agora Deus endurece o coração dos egípcios e diz: nós fizemos um ato de loucura, vamos atrás deles buscá-lo, porque com certeza nós os pegaremos e traremos de novamente para nos servir e ser escravo. E assim os fizeram, aparelharam e disseram: vamos matar, vamos trazer só as crianças e as mulheres. Agora imagina, cerca de 3 milhões de pessoas cercado, faraó com carros, cavalos, tudo aparelhado, carroças deles tinham na bicas aquelas facas, aquelas navalhas nas suas rodas, lança, espada, para destruir o povo de Deus. E quando o povo agora observa, vê, o povo começa a balançar, o povo começa a tremer, e no momento que eles começam a tremer, eles dizem: Deus, socorre-nos. Eles clamam a Deus naquele momento. Irmãos, aquilo foi tão lindo, o clamor foi tão grande, e agora eles chegaram até Moisés e disseram: porventura não havia sepulcro lá no Egito para morrer nesse deserto? Você tirou a gente lá para morrer aqui, era 6 por meia dúzia, ficássemos lá. Mas o interessante é que Deus lá do céu já estava trabalhando, irmãos. O interessante é que Deus já estava movimentando. Nós reclamamos muitas das vezes, é porque nós não vimos o mar abrir. A Bíblia diz que Deus lançou um vento oriental das narinas divinas, das suas narinas, e ele abriu o Mar Vermelho. A posição de Israel com relação ao vento era diferente. A posição que ele estava era ocidental. Deus lança o vento oriental, ou seja, o Mar Vermelho abriu de lá para cá, não foi daqui para lá. Quando eles clamaram, Deus já estava trabalhando por ele. É por isso que o salmista diz assim: confiam em carro com bicas, né? Outros em espada, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, Jeová. Queridos, naquele momento Deus manda Moisés tocar as águas. Deus manda Moisés ferir a água naquele instante. Eles clamaram, e qualquer um clamaria, irmãos. Qualquer um ficaria em desespero, não tinha como fugir, não tinha como correr para lado nenhum, é só areia, para frente água, não tinha como transpor. Mas eles gritam a Deus, e Deus lança o socorro em um vento que veio abrindo o Mar Vermelho de lá para cá. Sabe por que muitas das vezes você reclama, e você clama e diz: Deus não está me atendendo, ou está demorando a me atender?
é porque você não está vendo o livramento que Deus está propondo para a sua vida. Você está reclamando, mas as mãos de Deus estão te guardando. Você está reclamando, mas as mãos de Deus ainda estão protegendo a sua casa. Você está reclamando, mas as mãos de Deus ainda estão na sua despensa. Você está reclamando, mas a mão de Deus ainda está protegendo a sua saúde. Você está reclamando, mas Deus está protegendo o seu lar, a sua casa, a sua vida. Deus está te guardando, irmão. Às vezes você não está percebendo, você não está vendo, mas o livramento de Deus já está em seu caminho, já está em curso. Se eles estivessem vindo ou vendo como Deus estava trabalhando, abrindo de lá para cá, eles cantariam, ou a Miriam bateria o pandeiro e cantaria do lado de cá e não de lá. Eu queria ver Miriam cantando de cá, né? Porque depois que atravessou ficou fácil. Eu queria ver ela cantando de cá no momento da luta. Eu quero te aconselhar, acredita, o vento de Deus já está abrindo o mar para você passar. Canta a Ele, louve a Ele. O mar abriu e detalhe, estrada de primeira. Se você for ler ou estudar acerca de mar, de água, a profundidade que um mar tem é extensiva e assustadora. Você assustaria, porque você poderia jogar num prédio de 50, 60 andares para dentro e você não viria nunca mais. A extensão é gigante para baixo, é muito longa. E quando Deus abriu, se você fosse analisar em raciocínio lógico, Ele estaria abrindo o Mar Vermelho e eles teriam que descer em barro. E para descer, sabe-se lá Deus quantos quilômetros para baixo, em barro para atravessar. Mas quando Deus abriu, nem os pés molharam. O vento de Deus, o vento oriental que abriu, imagina você, irmão, um vento oriental das narinas de Deus abriu o Mar Vermelho. Irmãos, se Deus assopra com a boca, Ele arranca o mar do lugar. Mas com o vento oriental das suas narinas abriu o mar. E detalhe, eles entraram na frente e nem o chapéu da cabeça saía. As mãos de Deus guardando. A profundidade não tinha, mas foi estrada de primeira. Nunca houve tão bem, nunca houve pavimentação igual, não tem asfalto igual. Eles atravessariam, irmão. Deus não trabalha com lógica. E o crente deveria de reconhecer e saber, Deus não trabalha com lógica. Você vê um cidadão lá à beira da morte, você vai lá e fala para ele: irmão, como Pedro diz, irmão, Deus te dê saúde, é na hora, a saúde é restabelecida. Deus não trabalha com lógica. Se Deus falou que vai te abençoar, confia nele. Se Deus falou que vai te dar, confia nele. Deus não trabalha com lógica. Crente não precisa de lógica. Até acredita, irmão, que crente deveria sofrer um pouquinho mais do que os demais. Ah, pastor, você está brincando? Não, sim, porque a Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele não diz assim, quando você morrer lá no meio das águas. Ele diz assim, passares pelas águas, estarei contigo. Quando pisares em espinho, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, estarei contigo, não vai te queimar, nem chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o quarto homem da fornalha, não vai queimar. Não trabalhamos com lógica, não tem lógica para nós. Você acredita, irmão, que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão? Você acredita num trem desse? Me responda, tem lógica um trem desse? E se eu te falar que Deus caminhou por cima das águas, tem lógica um negócio desse, irmão? Se eu te falar que Deus cuspiu no chão, fez barro, Cristo não podia nem cuspir em qualquer lugar. Cuspiu, fez lodo, passou no olho de um homem que nunca tinha nem olho, não enxergava, não tinha olho. Deus falou assim, vai lavar no tanque de Siloé. O homem voltou com um par de olhos e enxergando. Tem lógica um trem desse? Deus não depende de lógica. O que Deus precisa é da sua fé. Acredita, Deus vai fazer milagre na sua casa, na sua vida. Eu profetizo, Deus tem vitória para você. Eles atravessaram. Quando estava quase chegando, o exército entrou atrás. Disseram, agora vamos alcançar no meio do mar. Estavam cegos.
O que garantia que eles abririam o mar para eles? O grande Deus Jeová abriu para Israel. Para Egito eles tinham outro Deus. Então o que cabia ao Deus dos egípcios era segurar as águas, porque a mão do meu Deus ia fechar. Eu nunca vi na história um Deus, um ídolo, um pseudo-ídolo abrir que seja um córrego de 5 metros, de meio metro. Nunca. Deus apenas com o vento das narinas abriu 100 quilômetros de mar. Tu acredita num negócio desse? Glorifica a Deus, irmão. Foi o grande Deus que fez. Quando estava lá, disseram: vamos cercar lá dentro. Eles entraram, e quando chegou lá dentro, Deus disse para Moisés: agora sai e toca as águas, porque eu vou fechar as águas. Operando Deus, ninguém impede. Quando Moisés toca as águas fecham. Matou todos os egípcios. Quando pela manhã estavam todos os corpos lá na praia, para mostrar que Deus é Deus. Aí Miriam canta, chacoalha a mão no pandeiro e canta: só o Senhor é Deus. Eu queria ver Miriam cantar antes das águas. Eu queria ver Miriam cantar antes do Mar Vermelho. Mas vale a pena também. Querido, eu quero te ver cantar agora, nesse período do Mar Vermelho. Eu quero te ver cantando agora, passando por ele. Eu quero ver você bater o pandeiro e louvar a Deus, fazer os cultos, é agora. Eu quero ver você confiar no grande Deus Jeová, é agora. Eu profetizo diante de Cristo Jesus, debaixo da cruz de Cristo, escondido no sangue dele, eu profetizo na sua vida, que se você estiver cantando, se você estiver louvando, estiver fazendo cultos domésticos, a prosperidade vai bater a sua porta. Eu profetizo que a cura vai chegar à sua casa, o milagre, a resposta vai chegar na sua vida. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus abençoe aos amados irmãos. Fiquemos firmes, porque quem peleja por nós é o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade e encerro com uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, abençoe o teu povo, a tua casa. Eu profetizo um milagre. Conceda vitória aos teus servos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos hoje sempre. Amém.